Jonas era um profeta do povo de Israel. Um homem escolhido por Deus para levar mensagens divinas em tempos difíceis. Ele morava em uma cidade chamada Gat-Hefer, localizada no Reino do Norte, uma região que fazia parte de Israel nos tempos antigos. Era filho de Amitai, e seu nome, em hebraico, significa pomba. Naquela época, o povo vivia cercado por inimigos e ameaças constantes, e o papel de um profeta não era nada fácil. Muitas vezes, suas mensagens traziam alertas, advertências e até julgamentos. E Jonas sabia disso. Ele conhecia o peso de ser porta-voz de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, ordenando que ele se levantasse e fosse à grande cidade de Nínive, para pregar contra ela, pois a sua maldade havia chegado até Deus. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor e foi para Tarsis. Desceu até Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou, com o objetivo de fugir da presença do Senhor. Jonas capítulo 1, versículo 3. Então o Senhor enviou um grande vento sobre o mar, e formou-se uma forte tempestade, a ponto de o navio estar a ponto de se despedaçar. Os marinheiros tiveram medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga do navio para aliviar o peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e dormia profundamente. Jonas capítulo 1, versículos 4 e 5. O capitão do navio foi até ele e disse: Que fazes, dorminhoco? Levanta-te, e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas capítulo 1, versículo 6. Os marinheiros lançaram sortes para saber quem era o causador daquele mal, e a sorte caiu sobre Jonas. Interrogaram-no sobre sua identidade, e ele respondeu que era hebreu e temia o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, contou que estava fugindo da presença do Senhor. Jonas capítulo 1, versículos 7 ao 10. Jonas disse que a única forma de acalmar o mar era lançando-o ao mar. Os marinheiros relutaram, tentando remar até a terra, mas não conseguiram, pois o mar se enfurecia ainda mais. Então oraram ao Senhor, pedindo que não fossem culpados por tirar a vida de Jonas, e o lançaram ao mar. O mar cessou sua fúria imediatamente. Jonas capítulo 1, versículos 11 ao 15. O Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Jonas capítulo 1, versículo 17. De dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, reconhecendo sua aflição e clamando por livramento. Ele reconheceu que a salvação pertence ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículos 1 ao 9. O Senhor então falou ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas capítulo 2, versículo 10. Novamente, a palavra do Senhor veio a Jonas, dizendo que fosse a Nínive e pregasse o que Deus ordenasse. Jonas obedeceu e foi a Nínive, uma cidade muito grande, que se percorria em 3 dias. No primeiro dia, Jonas começou a proclamar: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Jonas capítulo 3, versículos 1 ao 4. Os habitantes de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou até o rei de Nínive, que se levantou do trono, tirou seu manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se em cinza. Ele proclamou um decreto para que todos jejuassem, clamassem a Deus e se desviassem de seus maus caminhos e da violência. Jonas capítulo 3, versículos 5 ao 9. Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, e então se arrependeu do mal que havia ameaçado fazer, e não o fez. Jonas capítulo 3, versículo 10. Jonas, porém, ficou profundamente descontente e irado com a compaixão de Deus. Ele orou ao Senhor dizendo que sabia que Deus era misericordioso e se arrepende do mal, e por isso havia tentado fugir para Tarsis. Pediu a Deus que tirasse sua vida, pois preferia morrer a viver. Jonas capítulo 4, versículos 1 ao 3. Jonas saiu da cidade e se assentou ao oriente dela, fazendo uma cabana para si. Ficou à sombra esperando para ver o que aconteceria com a cidade. O Senhor Deus preparou uma planta que cresceu sobre Jonas para lhe dar sombra e aliviar seu desconforto, e Jonas alegrou-se por causa da planta. Jonas capítulo 4, versículos 5 e 6. No dia seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus trouxe um vento quente do oriente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele desfalecer. Novamente, Jonas pediu para morrer. Jonas capítulo 4, versículos 7 e 8.
Deus perguntou a Jonas se era razoável ele estar tão irado por causa da planta, e Jonas respondeu que sim. Então o Senhor disse que Jonas teve compaixão da planta, que não cultivou nem fez crescer, e que surgiu numa noite e pereceu noutra. E questionou: e não hei de ter compaixão da grande cidade de Ninive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Jonas capítulo 4, versículos 9 ao 11. A história de Jonas não é apenas sobre um homem engolido por um grande peixe. Ela é, na verdade, um espelho, um reflexo direto da nossa própria luta com a vontade de Deus. Jonas recebeu um chamado claro, uma missão direta: ir até Ninive e pregar para um povo que, aos olhos dele, não merecia misericórdia. E o que ele fez? Fugiu. Quantas vezes a gente também faz isso? A gente sente que Deus está pedindo algo, talvez para perdoar alguém, para deixar uma situação, ou até para voltar para algo que deixamos para trás. Mas o nosso impulso é correr. Jonas pegou um navio na direção oposta. Literalmente. Ele foi para o extremo oposto do que Deus pediu, e o mais curioso é que, mesmo fugindo, Deus não largou Jonas. Veio a tempestade. Veio o mar agitado. Veio o peixe. E dentro daquele ventre escuro, solitário, Jonas entendeu que não dava para fugir de Deus. Mas mais que isso, ele entendeu que o propósito de Deus não é só sobre o destino, mas sobre a transformação no caminho. No ventre do peixe, Jonas orou. Ele reconheceu sua condição. Ele se rendeu. E então o peixe o vomitou em terra firme. Quantas vezes a gente precisa passar por um ventre de peixe? Por um momento escuro, um aperto, uma dor que parece não ter fim, para finalmente olhar para cima e dizer: ok, Deus. Tô ouvindo. Quando Jonas finalmente foi para Ninive, ele pregou. E a cidade inteira se arrependeu. Deus perdoou o povo. E isso irritou Jonas. Porque, no fundo, ele ainda queria ver justiça. Ele queria ver destruição. Ele queria ver os maus pagando. Mas Deus mostrou algo incrível. O amor dele não segue a nossa lógica. Jonas teve compaixão de uma planta que o protegeu do sol. Mas ficou irritado quando Deus teve compaixão de uma cidade inteira. E aí vem a grande pergunta que fecha o livro: você teve compaixão de uma planta, e eu não teria da cidade de Ninive? É como se Deus perguntasse para mim e para você: você só se importa com o que te afeta diretamente? Ou você é capaz de se alegrar quando a graça alcança os outros, mesmo aqueles que você julga como indignos? A história de Jonas fala com a gente sobre obediência, sobre arrependimento, sobre misericórdia e, principalmente, sobre o coração de Deus. Um Deus que não desiste nem de Jonas, nem de Ninive, nem de mim, nem de você. Talvez hoje você esteja fugindo de algo. Talvez esteja no meio de uma tempestade. Ou se sentindo preso dentro de um peixe, sem saber como sair. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que falou com Jonas, que ouviu a oração dele lá no fundo do mar, também te ouve agora. Aqui. Nesse momento. E ele ainda tem planos. Ainda tem propósito. Ainda tem graça. A pergunta é: você está pronto para dizer, eis-me aqui? Ou vai continuar correndo?